Oi, pessoal. Prazer estar de volta aqui em mais uma entrevista especial. E hoje nós temos um nosso convidado, foi nosso entrevistado na revista Óleos e Gorduras, o Leon Melli. Ele é engenheiro químico formado pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Oils and Gas pela Universidade de Liverpool, e possui uma grande experiência na indústria petroquímica de refino, onde ele atuou como engenheiro de processo, planejador de produção e depósitos comerciais. Hoje a gente vai bater um papo informal. Quem quiser ver a entrevista completa também pode ver na revista Óleos e Gorduras, nessa edição que saiu, e no nosso site tem, ou através dos nossos canais e aplicativos. Leon, obrigado aí pelo aceite do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui. É um prazer muito grande estar aqui falando com você. Eu que te agradeço, Daniel, pela oportunidade, pelo espaço. Sempre um prazer estar representando a Roda Thompson numa discussão tão interessante e tão oportuna, né, quanto a produção de combustíveis renováveis. Legal. A apresentação sua que eu fiz, tá certo? Faltou alguma coisa? Precisa acrescentar? Não, tá legal. Por enquanto é isso, né? Mas para frente teremos mais coisa aí, mas por enquanto tá É certo. bastante, que isso, nossa, nosso currículo aqui, uma experiência invejável. Que isso. Então vamos lá, eu queria que você falasse um pouquinho o que é o diesel renovável, exatamente, o que é isso? Bom, vamos lá, né? É uma pergunta muito boa para a gente começar a discussão. Diesel renovável é um grupo que faz parte dos biocombustíveis, porém aqueles produzidos através de um conjunto de reações que a gente conhece como hidroprocessamento. E o que é isso, né? Hidroprocessamento é uma série de processos químicos que ocorrem tendo o hidrogênio como molécula-chave, na presença de catalisadores muito específicos que fazem a reação desse hidrogênio com as matérias-primas, produzindo o que a gente conhece como diesel renovável, né? Essa tecnologia de hidroprocessamento ela é usada há muitas décadas, há mais ou menos 60 anos, na indústria fóssil convencional, para fazer a remoção de impurezas das correntes de petróleo, para fazer a remoção de enxofre, nitrogênio, metais. Porém, nas duas últimas décadas, esse processo ele se especializou e os catalisadores eles foram refinados de maneira suficiente para que a gente pudesse fazer esse mesmo processo de purificação, não só nas correntes fósseis, mas também nas matérias-primas renováveis, possibilitando aí a produção do diesel renovável. Bom, a diferença principal Eu esqueci, acabei esquecendo de colocar o mute aqui, e por isso não soube a voz. Mas vamos lá. Quais são as diferenças entre o diesel renovável exatamente e o biodiesel? O que está diferenciando um do outro? Eu vi que você mexeu a boca e eu não chegou, só não sabia se era isso ou se dado aqui para mim, mas tinha dado para entender o que você tinha perguntado. Bom, essa pergunta é muito boa, Daniel. Por quê? Porque ambos os processos eles podem partir de óleos vegetais para produzir compostos que vão ser queimados em motores a diesel. Porém, as semelhanças param por aí. O biodiesel, que é já consagrado na matriz energética brasileira, ele é produzido através de um processo conhecido como transesterificação. Ele é uma reação dos óleos vegetais comestíveis convencionais que nós conhecemos. No Brasil, largamente utilizado o óleo de soja. Esse óleo de soja ele reage com o metanol fóssil, produzindo o que a gente conhece como ésteres, né? Mais especificamente, são ésteres metílicos de ácidos graxos. Em inglês, a sigla é FAME, e no Brasil a gente conhece como biodiesel. Então, é importante ter em mente que esse processo de transesterificação, ele mantém as moléculas de oxigênio dos óleos vegetais no produto final. Esse é um ponto importante. Por outro lado, as reações de hidroprocessamento, que a gente já discutiu, que vão produzir
o diesel renovável, elas removem completamente tudo o que são todas as moléculas de oxigênio presentes nos óleos vegetais. Isso traz uma série de vantagens adicionais sobre o biodiesel. Por exemplo, os motores a diesel, eles têm uma quantidade máxima de oxigênio que eles conseguem processar sem danificar a máquina, né? Isso faz com que tenhamos um limite máximo de mistura do biodiesel com o diesel fóssil, da ordem de 20%. A presença do oxigênio também traz questões relacionadas à estabilidade e à miscibilidade do produto com o diesel fóssil, já que eles são espécies químicas bastante diferentes. O biodiesel também tem questões relacionadas às propriedades a frio, então ele congela a uma temperatura muito mais elevada. E, além disso, e talvez o mais importante, ele carrega uma quantidade de energia inferior. Por outro lado, o diesel renovável vai no outro sentido. Por não ter o oxigênio, eu tenho todos esses pontos que eu mencionei como vantagens. Ele é 100% estável em qualquer mistura com o diesel fóssil, ou seja, que nós podemos queimar no nosso carro uma mistura variando entre 0% e 100% de diesel renovável sem absolutamente nenhum problema para o motor. Ele pode também quimicamente ser misturado, já que ele é quimicamente igual ao diesel fóssil sem absolutamente nenhum problema. Não tenho nenhuma questão relativa às propriedades a frio, eu posso trabalhar da maneira que eu quiser, ele não congela, temperatura baixa, e ele carrega uma quantidade de energia aproximadamente 15% a 20% superior em massa comparado ao biodiesel. Então, todas essas vantagens fazem com que hoje o diesel renovável no mercado seja comercializado nos Estados Unidos e Europa a um preço aproximadamente 50% superior com relação ao biodiesel. E quais são os fatores, Leão, que levaram o desenvolvimento do diesel renovável? Eu diria que são 3 os fatores principais. O primeiro, mais importante e urgente, é a necessidade imediata de redução da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, né? Um tema amplamente discutido, é o principal ponto. Então, ao queimar combustíveis renováveis, você emite CO2, porém, esse CO2 ele foi sintetizado pelas plantas que deram origem a esse combustível há muito menos tempo, diferente do combustível fóssil que gera CO2, que estava há milhões de anos nas camadas subterrâneas, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dar uma solução para um acúmulo de resíduos gordurosos que nós produzimos de maneira desenfreada devido ao nosso estilo de vida nas últimas décadas, né? Então, você utilizar esses resíduos gordurosos para convertê-los em combustíveis e, assim, evitar a emissão de CO2 pela queima de combustíveis fósseis é uma solução muito elegante e oportuna para resolver esses 2 problemas. Um terceiro fator, que também é importante, é um processo de descentralização das fontes energéticas do mundo, que caracterizou a era do petróleo, né? Então, a era do petróleo, com os monopólios, oligopólios, como a OPEP e outros, se caracterizou pelo poder na mão de pequenos países, de uma quantidade pequena de países produtores. A era dos biocombustíveis, ela pinta como mais descentralizada, onde uma quantidade muito maior de países vão poder produzir e atuar dentro do mercado de geração de correntes energéticas. Quando você fala em óleos gordurosos, seriam óleos vegetais gordurosos e óleos animais também, o subproduto animal também? Pensando no que você pode utilizar como matéria-prima para produzir diesel renovável, a gente costuma dividir em diferentes gerações de matéria-prima. A primeira, mais básica, é o que a gente chama de óleos vegetais mesmo, né? Que é o que a gente conhece tanto da indústria alimentícia como da indústria do biodiesel. Óleo de soja, amplamente utilizado no Brasil, óleo de palma, muito utilizado no Sudeste Asiático, em outras regiões do mundo, óleo de canola e óleo de girassol, muito utilizados no Canadá e Europa, basicamente. Esse é o que a gente chama de primeira geração.
em muitos lugares do mundo, já em franca decadência. Por exemplo, a Europa evita ao máximo produzir biocombustíveis a partir dessa primeira geração, por uma série de fatores, a competição com a indústria alimentícia e o fato de você não resolver o problema do acúmulo de resíduos gordurosos, né? Esses resíduos gordurosos caracterizam o que é a segunda geração. E aí a gente tem, por exemplo, óleo de cozinha usado, a gente tem sebo bovino, resíduos gordurosos da avicultura, sebo suíno, e uma série de resíduos gordurosos da produção dos óleos de primeira geração. Então, para você refinar o óleo de palma, você gera uma série de correntes gordurosas que acabam saindo como subprodutos desse processo. Então, esses subprodutos daí funcionam como matéria-prima de segunda geração. Além disso, o processo de produção de etanol de milho também acaba gerando um resíduo gorduroso, que é classificado como segunda geração, e uma matéria-prima bastante particular no norte da Europa, chamada como óleo de pinos, que é um óleo residual da produção papeleira. Quando você produz polpa de papel a partir de pinos, né, que é uma madeira que tem uma resina, é uma madeira bastante resinosa, essa resina também é utilizada para a produção de biocombustíveis, classificada como segunda geração. E ainda mais moderno, a gente tem os resíduos sólidos, que são o que a gente chama de terceira geração. Resíduos municipais, plástico usado, resíduos sólidos orgânicos da indústria florestal, da indústria da agricultura. Todos esses resíduos eles podem passar por um processo de conversão para o estado líquido, pode ser um processo de pirólise, um processo conhecido como termoliquefação e alguns outros, são tecnologias emergentes, se transforma essas correntes para o estado líquido e elas, através da nossa tecnologia, se convertem em biocombustíveis modernos. E diz uma coisa, existe diferença entre o diesel renovável, o diesel verde, o HVO? Existe... como que você pode me explicar isso? Essa é uma confusão conceitual bastante moderna, né? Se pode dizer assim, né? Vamos por partes, né? O HVO é a tradução do inglês para óleo vegetal hidrotratado, né? Então, foi o primeiro nome que foi utilizado e hoje já se encontra em franco desuso, basicamente porque, como nós comentamos, você produz hoje diesel renovável a partir de um amplo leque de matérias-primas muito além dos óleos vegetais. Então, essa é uma nomenclatura que já se pôs bastante em desuso. Tá. Diesel verde e diesel renovável, nós observamos ambas serem utilizadas indiscriminadamente. Diesel verde não é uma nomenclatura ruim, se pode dizer, mas o nome diesel renovável nos parece que representa melhor o que essas moléculas são. A característica principal delas, que é ter como origem uma matéria-prima renovável. Tá, e quais são as aplicações no diesel renovável? As aplicações são exatamente as mesmas do que as aplicações do diesel fóssil. Isso acontece porque elas são quimicamente idênticas. A gente costuma brincar que se você fizer essa entrevista que você está fazendo comigo aqui com uma molécula de diesel renovável, ela não vai saber te responder se ela é renovável ou se ela é fóssil, porque elas são exatamente iguais quimicamente, elas não têm nenhum tipo de diferenciação química entre elas. Isso faz com que o mercado do diesel renovável seja igual, e automóveis, caminhões, maquinário agrícola é um grande consumidor de diesel hoje, a indústria de navegação consome muito diesel, usinas termoelétricas, inclusive no Brasil e outras partes do mundo, consomem diesel, maquinário industrial, é o mais variado que você possa imaginar. Inclusive, tem se falado muito, né, nesse último ano sobre a produção, né, de querosene para aviação renovável, né? Como isso se encaixa para o diesel renovável nesse mercado de aviação? Você tem toda a razão. Eu diria que a maioria dos nossos projetos, atualmente, eles incluem ou a produção concomitante de querosene de aviação renovável ou apenas a produção de querosene de aviação renovável. Então, você tem toda a razão, é uma tendência
e vem se crescendo muito. A Hydroflex, que é a tecnologia da Haldor Topsoe para a produção de combustíveis renováveis, ela é totalmente flexível no que diz respeito à produção do produto final, ou seja, em alguns dos nossos desenhos de projeto, se essa for a necessidade do cliente, ele pode produzir desde 100% querosene de aviação renovável até 100% diesel renovável, passando por qualquer coisa intermediária. Então, sim, se pode dizer que a produção de ambas as correntes estão diretamente conectadas. E essa flexibilidade, muitas vezes, é chave para que um projeto possa avançar, porque ela traz condições econômico-financeiras para que um projeto se sustente em diferentes situações mercadológicas. O mercado de diesel pode estar mais curto, e aí é mais interessante. Num outro momento, você tem uma oferta menor de querosene de aviação renovável, e aí o produtor pode jogar com essa flexibilidade. As matérias-primas são as mesmas, você muda, eventualmente, um modal de operação e está produzindo de 100% de um, você vira para produzir 100% do outro. Isso é até uma coisa que eu ia perguntar agora, das matérias-primas, né? Quais que são utilizadas na produção do diesel renovável? Você já falou algumas, quais que são, no geral, assim? O óleo de soja, o óleo de canola, o sebo... Hoje o mundo ele passa por essa transição, né? Saindo dessa primeira geração que nós comentamos, né? Que são os óleos comestíveis, soja, palma, óleo de canola, óleo de girassol, e cada vez mais os projetos apontam para matérias-primas mais modernas, né? Então, hoje é muito difícil que nós executemos um projeto onde não haja uma previsão de consumo de sebo animal, por exemplo, ou óleo de cozinha usado, ou alguma outra matéria-prima residual. Alguns deles já partem, inclusive, para matérias-primas mais avançadas, por exemplo, resíduos de pneus automotivos, né? Isso me chamou a atenção, Então, assim, cada vez mais a gente vai ver projetos partindo para essa linha, cada vez mais uma realidade. E qual que é o tamanho do mercado, perspectivas futuras e a distribuição, assim, por região, por país, como que está isso? O diesel hoje é o combustível fóssil, né? Seja fóssil ou renovável, é a molécula energética mais consumida no mundo, né? Hoje a gente estima que, em situações normais, né, ex-pandemia, vamos dizer assim, um consumo de mais ou menos 30 milhões de barris de diesel por dia no mundo. Esse é o potencial do diesel renovável. Há uma ligeira projeção de queda do consumo de diesel, seja fóssil ou renovável, né, ao longo dos anos, em função de uma substituição por eletrificação ou por outras fontes, né, de energéticas, isso é um fato, mas a tendência é de que, com a chegada cada vez mais forte do diesel renovável, se mantém ainda um percentual muito, muito significativo de mercado com combustível líquido, transferindo de diesel fóssil para diesel renovável. Alguns lugares do mundo essa tendência já é muito clara. A Califórnia, por exemplo, em função das políticas de incentivo que existem naquela localidade, né, Low Carbon Fuel Standards, Renewable Fuel Standards, há uma projeção que até 2029, virtualmente toda a produção de diesel fóssil vai se converter à produção de diesel renovável. Então, essa é uma dos lugares do mundo. E é muito rápido, né? Você pensa em 8 anos. Não vai ser um processo de 30 anos de transição. Não parece hoje em dia que será assim. Quando você falou em 30 milhões de barris, né, diariamente, hoje, né, como que era, sei lá, 5, 10 anos atrás? Você sabe esse número? Esse é o número total, né, de hoje consumido no mundo. Os biocombustíveis, por enquanto, eles são aproximadamente 3% só desse valor. Então, ainda é muito pouco, né? Então, é um número ainda bastante modesto. E aí, ainda incluindo o biodiesel, né? Então, assim, é um número bastante modesto. Falando em biocombustíveis, há 5, 10 anos atrás era zero, ou muito próximo disso, né? A gente tinha uma produção muito marginal, mas é interessante notar que hoje a quantidade de plantas e no pipeline, sejam em etapa de projeto, de construção,
no mundo, 3 vezes superior à quantidade de unidades em operação já. Então, isso mostra que a curva de aceleração da curva de transferência do diesel fóssil para o diesel renovável vem ganhando muito corpo. Então, para os próximos anos, a tendência é de que a conversão seja mais rápida do que ela foi nos últimos anos. E essa distribuição por região, como que está? Brasil, dividindo Brasil, Ásia, Europa, Estados Unidos, como que está isso? O Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo, né? Muito pela posição do etanol. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, né? Só atrás dos Estados Unidos. Foi o primeiro durante muitos anos, agora até a segunda posição. O etanol de milho subiu muito rápido nos Estados Unidos. E também pela produção do biodiesel, né? Os Estados Unidos é o maior produtor de biocombustíveis no mundo. E outras regiões, com o advento do diesel renovável e do jet fuel renovável, vem ganhando mais espaço. Por exemplo, a Europa, né? A Europa nunca houve uma tradição muito forte no que é a produção de biocombustíveis, sempre foi uma produção marginal. Agora, tanto a produção em unidades independentes como o coprocessamento de correntes renováveis em refinarias vem dando à Europa uma nova posição, um novo destaque geopolítico na produção de biocombustíveis. O Sudeste Asiático sempre teve uma posição bastante interessante, principalmente em função da produção da palma. Malásia, né? 80% da palma do mundo, né, do óleo de palma, está entre Malásia e Indonésia, então a produção local de biocombustíveis sempre foi bastante forte, e agora a gente vê uma quantidade interessante de projetos sendo para a produção de diesel renovável, já não mais biodiesel, né, migrando do biodiesel para o diesel renovável, sendo desenvolvidos naquela região. Essa parece que vai ser a cara geopolítica desse novo mercado para o futuro. E falando do Brasil, no mercado brasileiro, qual que é a tendência, né? Até recentemente, né, o B12, B10, agora eu estou falando do B13, né? Como que você vê o Brasil aí nos próximos 3 anos? No que diz respeito ao biodiesel, nós enxergamos que existe uma escada de evolução natural, né, do percentual de mistura do biodiesel com o diesel fóssil. Nós acreditamos que isso seguirá até pelo menos o B15, né, 1% ao ano. Houve um decréscimo pontual em função das condições de mercado para B10, né, mas isso, inclusive, já até foi, né, voltou para B12, logo vem o B13, vai vir o B14 e o B15. A questão é que, daí para diante, a gente começa a esbarrar na barreira tecnológica, né, na miscibilidade máxima do biodiesel no diesel fóssil, a quantidade máxima de oxigênio que os motores podem processar. Então, esse ano, nós já tivemos regulamentado o diesel renovável no Brasil. Isso foi um grande avanço, então já é um combustível regulamentado, e nós esperamos que prontamente a gente comece a ter as primeiras políticas de mandatos, né? Assim como o B13, B14, B15, a gente espera que em algum momento a gente comece a falar em H5, alguma coisa parecida com isso, que é o motor, é o fomento das políticas de combustíveis renováveis em todo o mundo, né? Hoje, a Europa e os Estados Unidos têm a posição que têm na produção de diesel renovável em função dos mandatos governamentais. Isso é um fato, né? Então, a gente espera que o próximo passo para o Brasil seja esse. Tomara que ainda esse ano nós tenhamos essa discussão amadurecida, para que os potenciais produtores, os interessados nesse mercado, possam mais e mais ir avançando e estruturando os seus planos de negócio de maneira a poder fazer essa entrada no mercado a tempo, né, de cumprir com os mandatos. Fora isso, Daniel, eu entendo que o Brasil reúne todas as condições necessárias para ser um grande player. Nós temos uma mão de obra bastante especializada. Nós temos tradição tanto na indústria dos biocombustíveis,
quanto da refinação, que são as duas grandes bases para você produzir diesel renovável, né? Nós temos disponibilidade hídrica e de espaço para a produção das matérias-primas de maneira invejável. Possivelmente, nenhum outro país do mundo reúne as condições que a gente tem para ser um celeiro de matérias-primas para a produção de biocombustíveis renováveis. Então, juntando todos esses fatores, mais a nossa vocação histórica, é muito razoável assumir que o Brasil vai disputar uma posição de muito destaque no mercado dos biocombustíveis avançados. A gente imagina que o Brasil e a América do Sul podem, se as regulamentações, as políticas de mandato vierem, facilmente ocupar um lugar como o equivalente ao Oriente Médio da era fóssil. O Brasil e a América do Sul têm condições, efetivamente, de serem os celeiros de produção de matéria-prima para a nova era dos combustíveis renováveis. Isso que eu ia perguntar, dos outros países da América do Sul, né? Quem que tem destaque? A Argentina, que tem muita soja, né? Tem bastante matéria-prima. Que outros países? Do Cone Sul, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia, nós temos 4 entre os 10 maiores produtores de soja do mundo, né? Então, aproximadamente 55% da soja do mundo se produz no Cone Sul da América do Sul. Então, há uma disponibilidade imediata de matérias-primas para se iniciar um processo de produção de biocombustíveis. Pouquíssimas regiões do mundo reúnem essas mesmas características. A Argentina, hoje, já é uma das maiores esmagadoras do mundo em função de políticas públicas, né? O Brasil hoje exporta uma quantidade importante de soja in natura. A Argentina, ela esmaga e exporta produtos processados em maior percentual do que a gente, mas também Paraguai, Bolívia têm mercados importantes de produção dessas matérias-primas. Além disso, existe um potencial muito grande em toda a nossa região de produção de outros tipos de cultura muito mais intensivas na produção de óleos do que a soja, como, por exemplo, a macaúba, né? A macaúba pode chegar a produzir 10 vezes mais óleo do que a soja por hectare plantado. Então, tudo isso ainda encontra-se em etapa, vamos dizer assim, de desenvolvimento, né? Em etapa de início de etapa de exploração comercial, vamos dizer assim, mas a possibilidade de que boa parte do Brasil, que hoje é ocupado por pastagens degradadas e outras áreas muito pouco exploradas, a possibilidade de que essas áreas sejam convertidas na plantação de oleaginosas de alta produtividade, como a macaúba, poderia ser outras, poderia ser o pinhão manso e algumas outras, é muito grande, tanto no Brasil quanto Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai, temos esse grande celeiro. A Colômbia tem uma situação muito especial com a palma. A Colômbia é um dos grandes produtores de palma do mundo e também se encontra bastante bem localizada no que diz respeito ao fornecimento de matérias-primas. Então, efetivamente, a América do Sul é uma região muito privilegiada e, como eu falei, tem tudo para se beneficiar dessa nova era dos biocombustíveis. Alguns fatores eles têm que avançar, a parte de regulamentação, mandatos, mas as condições básicas, o potencial, sem dúvida, está colocado. Bom, e agora fala um pouquinho mais sobre a empresa, né? Haldor Topsoe, não sei se eu falei corretamente, que é uma empresa dinamarquesa. Me conte um pouquinho da empresa. Bom, Haldor Topsoe pronunciou corretamente, né? É isso mesmo. Haldor Topsoe é o nome da nossa empresa e é o nome do nosso fundador, né? Dr. Haldor nos fundou em 1940 na Dinamarca, né? No princípio da Segunda Guerra, durante a invasão alemã na Dinamarca. Reza a lenda, né? Que a ideia Dr. Haldor era fugir para os Estados Unidos antes da invasão, mas a invasão chegou antes dele sair, e aí ele teve que ficar, então era necessário fazer alguma coisa para se manter, para se estabelecer, e aí ocorreu a fundação da Haldor Topsoe.
ao longo da história, Dr. Haldor nos presidiu durante 73 anos, então, desde a fundação em 1940 até o seu falecimento em 2013, o Dr. Haldor presidiu diretamente a companhia, sendo efetivamente o executivo, né? É um período... É difícil, né, ver um executivo tão longevo, né? Então, nos enche de orgulho, e todo o seu espírito, tanto científico quanto empreendedor, permeia até hoje. Hoje a companhia ainda é familiar, gerida pela terceira geração, e o que a gente chama do espírito do Dr. Haldor ainda norteia as ações empresariais. E o que é esse espírito, basicamente? É científico, né? É a utilização da ciência para gerar soluções práticas para a humanidade. Então, a primeira linha e mais forte de trabalho que nós tivemos foi nas tecnologias para a produção de fertilizantes. Então, nos anos 50, no pós-guerra, principalmente na Índia e região, a fome assolava, Dr. Haldor investiu pesadamente no desenvolvimento de tecnologias para a produção de amônia. E hoje, ainda hoje, nós temos um market share de aproximadamente 50% em novas plantas de amônia no mundo. Depois, nos anos 80, a chuva ácida, né, como decorrência do avanço industrial, chuva ácida, em função do ácido sulfúrico na atmosfera, era um problema muito grave, e as nossas tecnologias, tanto de hidroprocessamento quanto de gerenciamento desse enxofre, tiveram um papel bastante importante na melhora da qualidade de vida em muitas regiões do mundo. E agora, né, nessa nossa década, o grande desafio é a descarbonização da atmosfera. Então, essas tecnologias renováveis, a Hydroflex, que a gente tem discutido, como outras, nós nos propomos a liderar tecnologicamente o processo de descarbonização da atmosfera, e essas tecnologias elas vêm exatamente nessa linha. É o que nós vemos como missão iminente da humanidade, e nós nos propomos a empresarialmente utilizarmos todo o nosso conhecimento para apoiar na solução desse problema que é tão grave. Agora, antes de finalizar aqui nosso bate-papo, eu queria deixar um espaço livre aqui para você passar uma mensagem aqui para todos os nossos seguidores, né? Alguma coisa que eu deixei de perguntar, que você gostaria de estar falando, alguma novidade, está espaço aberto para você falar aqui à vontade. Te agradecer, Daniel, pelo espaço, pela oportunidade, foi um prazer trabalhar com você. A revista Óleos e Gorduras a gente achou muito interessante, gostamos muito do material. E eu acho que é importante que todos nós tenhamos consciência de que essa é uma missão de todos, né? A questão dos efeitos climáticos exige ações iminentes, urgentes, e todos nós temos que estar comprometidos, tanto do ponto de vista empresarial. Então, assim, eu particularmente me sinto pessoalmente orgulhoso de estar numa organização que preza por isso hoje em dia, né, que gira as suas ações nesse sentido, mas do ponto de vista pessoal, tudo que nós pudermos fazer para consumir produtos que sejam menos agressivos, principalmente nesse sentido da emissão de carbono, ajuda muito a que, no futuro, nós entreguemos um mundo para os nossos filhos melhor do que nós pegamos, e mais importante do que isso, possível de se viver com qualidade de vida, né? Então, esse é um tema bastante importante e nós temos que estar bastante atentos a isso. Tá ótimo. Eu gostaria de agradecer, então, aí o teu aceite em participar aqui com a gente desse bate-papo, foi muito bom, passou rápido, e quando passa rápido significa que foi bom, né? Que foi interessante, espero que todo mundo tenha gostado. Quem gostou, dá um like. Nós vamos colocar essa entrevista em todas as mídias sociais, né? Da Editor Estilo, da revista Óleos e Gorduras, que é o Facebook, LinkedIn, YouTube, o newsletter, site da Editor Estilo. Quem quiser saber um pouquinho mais do Leão, da história, está aqui, ó, essa é a revista Óleos e Gorduras, que foi essa última que saiu, que também está disponível no nosso site, nos aplicativos da Editor Estilo. Deixa eu pegar aqui a página aqui, que foi a entrevista. Tá aqui, ó.
pessoal ver. Então, quem quiser receber, entre em contato aqui com a Editora Estilo. Léo, obrigado. Boa sorte aí para vocês, aí esse desafio que você, empresa, tem aí, com certeza vai colher muitos frutos, já está colhendo, mas vai colher cada vez mais, porque o Brasil tem muito potencial para isso, vai crescer cada vez mais. E me coloco à disposição, que você precisar, que a empresa precisar, eu estou aqui à disposição de vocês. Maravilha, Daniel. Muito obrigado pelo espaço, pela discussão muito interessante. Adorei participar aqui com vocês e, da mesma forma, precisando, estamos à disposição, tá bom? Um grande abraço. Um abraço a todos, pessoal. Até a próxima.